é uma pessoa que despreza as outras pessoas. É uma pessoa religiosa, cristã, que lê a Bíblia e vai a uma igreja evangélica, mas que olha para as outras pessoas e despreza-as. É como se você, imagine que você, por acaso, durante a semana, por exemplo, separa um dia para jejuar, por exemplo, não tem mal nenhum, e você olha para os outros irmãos da igreja e você olha com desprezo, descrédito, porque você jejua uma vez por semana e eles não jejuam. Ou então você tem por hábito, todos os dias quando se levanta, e você levanta-se às 5 horas da manhã, porque você tem um hábito que é orar de manhã, de madrugada, das 5 às 6. E então você olha para os outros irmãos que não oram a essa hora e raramente oram 1 hora por dia, por exemplo, e você despreza esses irmãos. Você se justifica. Você acha que é mais. Você é justo aos seus próprios olhos. Portanto, fariseu é uma pessoa que olha para as outras pessoas com descrédito. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. E estes 2 homens foram orar. E o fariseu disse: olha Deus, eu faço isto, faço aquilo e não sou como aquele. Estás a ver aquele? Estás a ver aquele? Eu não sou como aquela pessoa. Ele estava a dizer a Deus que merecia mais de Deus do que aquela pessoa. Eu quero dizer, irmãos, que nós não podemos ter este comportamento diante de Deus. Nós, quando chegamos perante Deus, devemos nos considerar amados, obviamente. Devemos chegar ao pé de Deus como filhos do Rei, obviamente, não é mendigar. Mas devemos ter uma atitude consciente entre o meu relacionamento entre mim e Deus. E não devo comparar-me com ninguém. Diga, eu não devo. Digo outra vez, eu não devo comparar-me com ninguém. Digo outra vez, eu não devo comparar-me com ninguém. E há muitas pessoas que se comparam umas às outras. Comparam a sua espiritualidade. Comparam a espiritualidade através dos jejuns, através de quantas horas é que oram, através de a que horas é que oram. E se oram de madrugada, estas pessoas muitas vezes querem dar a conhecer aos outros a que horas é que oram. E porquê que as pessoas querem fazer isso? Querem fazer para se elevarem, para dizerem que são mais espirituais. As pessoas querem dizer, estas pessoas tomadas por este espírito fariseu, querem chegar ao pé das outras pessoas cristãs e dizer o quanto são abençoadas no seu relacionamento com Deus. Querem dizer que têm um grande relacionamento com Deus. E estão sempre a falar do relacionamento maravilhoso que têm com Deus. E que Deus faz isto com eles e aquilo. São pessoas que na verdade estão desviadas. 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Segunda de Coríntios 10, 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Essas pessoas que fazem isso não têm entendimento, porque estão-se a exaltar.
porque estão a tomar uma atitude religiosa sobre as outras pessoas, uma atitude de elevação sobre as outras pessoas, uma atitude de comparação, comparam-se, acham-se mais do que os outros. E este tipo de espírito Deus não quer. A Bíblia diz que estão sem entendimento. Lucas 16, versículo 15. Lucas 16, versículo 15 diz: E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Lucas 16, versículo 15, diz que eles se justificavam a eles mesmos. Eles se elevavam sobre as outras pessoas. Eles diziam: eu não sou como aquele Deus. Eu mereço isto e aquilo. Aquela pessoa não merece isto e aquilo. Lucas 16, 14, um versículo antes, diz outra característica dos fariseus. E os fariseus que eram avarentos, diz que eles eram avarentos, ou seja, outra tradução diz que eram amantes do dinheiro. Os fariseus são aquelas pessoas que são amantes do dinheiro, não muito preocupadas com o dinheiro. Às vezes a pessoa que é religiosa e vai à igreja, até quer saber quanto é que o irmão ganha. Quanto é que o irmão ganha? Ganha isso? Depois vai ao outro e pergunta quanto é que ganha. Depois fazem comparações. Nunca conheceram irmãos assim? Mateus 16, versículo 11. Mateus 16, 11 diz: Como não compreendestes que não vos falei a respeito de pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Um pouco mais atrás, Jesus esteve a falar de pão, mas ele não estava a falar de pão. Ele pegou no pão para falar sobre a doutrina dos fariseus, em que Jesus adverte os discípulos a terem cuidado com a doutrina dos fariseus. Porque os fariseus, aquilo que falavam, não faziam. Mateus 23, versículo 14. Mateus 23, versículo 14.